Então, hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Fernanda e o mestre Rinaldo. Vou fazer uma breve apresentação de vocês e depois a gente pode iniciar, tá bom? A doutora Fernanda Regina Casagrande Giacchini Vitorino é farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso e fez mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade de São Paulo. Seu pós-doutorado foi realizado na Universidade de Augusta, nos Estados Unidos, e atualmente a doutora Fernanda é professora associada da Universidade Federal do Mato Grosso, do campus universitário do Araguaia, onde ela é coordenadora e orientadora no programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas, né, na UFMT. Ela também orienta alunos no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, na Universidade Federal de Goiás. E a doutora Fernanda é bolsista de produtividade do CNPq, tendo experiência na área de farmacologia e fisiologia vascular, placentação em produtos naturais, e também trabalha com a relação entre doenças cardiovasculares e obesidade infantil. Por último, mais importante, né? A Fernanda é mãe do Theo, de 9 anos, e da Lívia, de 6 anos, que a gente descobriu que faz aniversário, que eu descobri que faz aniversário hoje. Além da doutora Fernanda, hoje nós também temos, né, o Rinaldo Rodrigues dos Passos Júnior. O Rinaldo é farmacêutico, formado pela UFMT, e mestre em imunologia e parasitologia por essa universidade. Atualmente, ele é doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás e orientando a professora Fernanda. Então, Fernanda e Rinaldo, em nome da Associação Doha de Brasil, a gente agradece imensamente a presença de vocês e o aceite por participarem desse webinário e estarem dispostos a ficar com a gente nessa tarde, tá bom? Então, fiquem à vontade para iniciar as apresentações. Boa tarde, Graziela. Boa tarde a todo mundo que está aqui hoje acompanhando essa série espetacular de assuntos que são bastante importantes, né, para todos nós que somos apaixonados aí pela ciência do desenvolvimento. Vou deixar o Rinaldo também dar as boas-vindas, mas antes, Rinaldo, eu já quero agradecer, viu, Graziela, vocês abrirem essa oportunidade para a gente mostrar o trabalho, principalmente hoje a gente vai mostrar os dados do Rinaldo aqui, e compartilhar com vocês as ideias que nós estamos trabalhando e, quem sabe, né, estabelecer novas parcerias, porque a gente vê que vocês fazem parte de um grupo muito iluminado e inspirador, né? Então, quem sabe a gente possa sair daqui um pouquinho felizes com mais colaborações, né, Rinaldo? É verdade, prof. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, né, do convite que a professora Fernanda estendeu a mim, né, para a gente estar apresentando junto esse projeto que a gente já vem desenvolvendo, né, juntos ao longo desses anos. Então, para mim é uma honra estar aqui compartilhando com a professora Fernanda esse momento e com todos vocês essa oportunidade de participar desse projeto que é extremamente relevante. Então, muito obrigado. Bom, então, iniciada aí a nossa apresentação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a placenta e a oglicosilação e propor para vocês essa modificação pós-traducional como um novo marcador do estresse materno. O Rinaldo está controlando a apresentação, então você pode passar, Rinaldo. Bom, esse é um outline da nossa apresentação. Hoje eu espero apresentar para vocês uma breve introdução sobre o nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de placentação, da oglicosilação ou gliconacilação, falar um pouquinho do papel dessa modificação pós-traducional na hipertensão, relacionar essa modificação também com o estresse materno e fazer algumas considerações finais sobre assuntos que a gente acha que podem ser de interesse dos pesquisadores no DOHAD. Bom, para uma plateia tão esclarecida como essa, eu não necessitaria trazer essa informação de que realmente nós temos janelas de desenvolvimento que são muito importantes, né, para
o desenvolvimento de habilidades que vão ser levadas ao longo da vida, né, das pessoas. Aqui a gente inclui, por exemplo, a linguagem, o controle emocional, as habilidades sociais, que são habilidades que a gente começa a desenvolver desde a primeira infância. E pode passar, Rinaldo, por favor. A gente sabe que essa primeira infância, então, esse período que compreende de zero do nascimento até os 6 anos, já é um consenso para a nossa sociedade civil da importância de termos um ambiente adequado para desenvolver essas e outras habilidades que vão ser, então, importantes e vão nos acompanhar até a nossa vida adulta. Nós sabemos também que nessa sociedade é muito importante para ela, por exemplo, aspectos relacionados à vacinação, ao acompanhamento pediátrico, à amamentação, aspectos relacionados ao desenvolvimento emocional, né, dessas crianças, mas a gente ainda não sabe, como sociedade, ainda não está massificado o conceito do que é importante antes desse período, né, Rinaldo? Pode passar, por favor? Que seria um período que vem antes do nascimento, é o período que compreende essa vida intrauterina, que também representa uma janela de desenvolvimento muito importante, não só para termos um feto com seu desenvolvimento saudável, mas que vocês, melhor do que ninguém, sabem que é um período onde a gente está programando aquele indivíduo para uma situação de doença ou de saúde. Então, nesse momento, eu queria realmente deixar público a importância do trabalho desenvolvido por vocês, pesquisadores dessa comunidade Doha de Brasil, nesse sentido de massificar, de popularizar essa informação de que a importância da vida intrauterina, ela não é só para aquele momento, né, até o nascimento, e sim vai nos proporcionar elementos para uma vida inteira, né, que muitas vezes a gente não tem mecanismos de como corrigir o microambiente intrauterino, que pode ser realmente estressante para o desenvolvimento dessas habilidades. Bom, para falar de vida intrauterina, nós teríamos muitos protagonistas, né, que nós poderíamos escolher, mas a paixão da minha vida tem sido, desde o mestrado, trabalhar com a placenta, porque eu acho a placenta um órgão único, né? O Rinaldo pode mudar de slide, Rinaldo, para dar um spoiler aqui de algumas funções placentárias, né? Na placenta, nós podemos ter o desenvolvimento de uma interface que vai ser a relação mais íntima entre o organismo materno e o organismo fetal, aonde o sangue ele chega tão próximo que permite trocas de nutrientes, de gases entre mãe e feto, mas não existe o contato, né, desse sangue na mãe e do feto, mas sim a troca, né, de nutrientes e gases. Essa placenta que também vai servir aí como um protetor mecânico para o feto em desenvolvimento, vai conferir também proteção imunológica para esse feto em formação. Essa placenta que também vai participar do reconhecimento materno da gestação, porque o feto nada mais é do que um halo-enxerto, né, onde metade do genoma dele tem reconhecimento do self materno, mas a gente tem a porção paterna, que é um não self. Então, como promover o reconhecimento e permitir, né, o crescimento desse feto, além das funções, né, nutricionais, porque a placenta ela também serve de estoque energético, ela também produz hormônios. Nós poderíamos ter um seminário aqui só para falar de função placentária. Então, aqui eu trouxe algumas que são bastante importantes, né, para esse desenvolvimento. Bom, mas para falar dessa formação da placenta humana, eu vou convidar então o Rinaldo, que eu acho que ele fala desse tema com muito mais propriedade do que eu, né, Rinaldo? Então, eu te convido para se juntar a gente nesse momento e contar um pouquinho desse processo.
Obrigado, prof. Bom, eu acho que é extremamente importante, né, a gente falar sobre a placenta, porque a gente cresce, né, sem saber, muitas vezes, de um órgão que a gente dependeu tanto dele ali durante a nossa, né, a fase intrauterina, né? E é só um resuminho, né, de como se forma esse órgão, né, para a gente poder compreender mais ali na frente os dados que a gente vai trazer, né? Então, após ali a fertilização, né, e uma série, né, de clivagens celulares, né, até a formação ali da mórula, nós chegamos à formação de uma estrutura que é chamada de blastocisto. E esse blastocisto, ele vai ser composto ali de duas regiões, duas estruturas, que vai ser o trofoblasto e o embrioblasto. E o trofoblasto, ele vai ser o que vai dar origem à placenta, e o embrioblasto vai dar origem ao indivíduo, né? Bom, a formação da placenta, ela acontece ali no momento da implantação, né? Então, uma vez que esse blastocisto, ele adere-se ao epitélio uterino, né, vai iniciar ali o processo de implantação, e nesse processo as células trofoblásticas, né, vão começar a implantar, né, esse blastocisto, vão então cada vez mais, né, adentrando ali o epitélio uterino, certo? E essas células vão se diferenciando em tipos celulares distintos, com o objetivo de cada vez mais invadir ali esse epitélio uterino, a fim de alcançar, né, a corrente ali materna, sanguínea materna, né, para conseguir, então, se conectar com esses vasos sanguíneos maternos, né, para conseguir, então, irrigar esse embrião em desenvolvimento. Então, essas células vão formar ali um sincício que vão invadir e buscar cada vez mais aprofundar-se ali ao encontro das artérias maternas para trazer, então, este sangue para o embrião em desenvolvimento. Então, o que acontece é que o trofoblasto ele vai ser o principal tipo celular da placenta, né? E ali no momento da placentação, as células trofoblásticas vão se diferenciar em dois tipos principais, o trofoblasto viloso e o trofoblasto extraviloso. O trofoblasto viloso, ele vai cobrir ali as chamadas vilosidades coriônicas, que vai ser onde vai acontecer as trocas de gases e nutrientes entre a mãe e o feto, né? As trocas propriamente ditas. Então, esse trofoblasto viloso vai compor aqui o tipo celular que envolve essa vilosidade, que vai então compor a membrana placentária, onde vai ocorrer as trocas, né? Enquanto isso, o trofoblasto extraviloso vai migrar e vai invadir ali o útero materno para invadir as artérias espiraladas, para formar ali uma ancoragem e uma conexão com os vasos sanguíneos maternos, para que haja, então, a irrigação dessa placenta com o sangue materno. E para que não haja a mistura do sangue materno com o sangue fetal, então existe essa membrana placentária composta aqui pelo trofoblasto viloso, que vai, então, separar o sangue materno, né, dos capilares fetais que vão se ramificar aqui dentro dessa vilosidade. Dessa forma, então, nós vamos ter uma membrana placentária, onde a gente tem ali no interior dessas vilosidades, aqui no caso da placenta humana, o sangue fetal, né, e o sangue materno banhando ali ao redor dessas vilosidades, né, desses vilos que se formam. Então, aqui, só para a gente compreender como que acontece ali a nível, né, histológico, nós temos, então, uma vilosidade aqui ancorada, né, ao epitélio uterino, e os vasos sanguíneos maternos trazendo ali, então, sangue para o espaço interviloso,
E aqui dentro das vilosidades nós temos os vasos sanguíneos fetais, que vão então entrar em contato aqui com o cordão umbilical, que vai trazer então o sangue para o feto em desenvolvimento, né, para esse embrião em desenvolvimento. Então, para isso, além dessa estrutura, né, que compõe aqui as vilosidades, né, da placenta, essas trocas vão depender ainda do cordão umbilical, que é composto aqui, né, por duas artérias, que vão trazer duas artérias e uma veia, né? Essa veia, ela vai trazer para o feto ali em desenvolvimento o sangue carregado em nutrientes e oxigênio, né? Enquanto isso, as duas artérias vão levar do feto para a placenta, né, o sangue ali carregado em dióxido de carbono, né, para fazer essa troca. E, sim, é dessa forma que acontece, né, um pouco diferente do que a gente está acostumado ao que acontece, né, normalmente nos seres humanos, mas aqui realmente é o contrário. Aqui é a veia, por isso que ela está até em vermelho, é a veia que vai trazer o sangue oxigenado, e as artérias é que vão levar ali o sangue rico em dióxido de carbono para a placenta, que vai depois ser eliminado ali na corrente sanguínea materna. Então, esse processo ele é extremamente importante, né, o processo de placentação, porque é ele que vai garantir essa conexão entre o ambiente materno e o ambiente fetal, e é ele que vai garantir a sobrevivência, né, desse bebê. E só para a gente ter uma ideia aqui, por mais que existam algumas diferenças ali no desenvolvimento placentário de seres humanos e de roedores, né, que é o modelo animal que a gente trabalha, que é inclusive dos resultados que nós vamos trazer hoje, apesar dessas diferenças, existem algumas similaridades, né, são muito similares, né, além de serem placentas hemocoriais, ambas, né, elas ainda contam com regiões que são análogas. Por exemplo, nós temos aqui na região da placenta humana a decídua, que nós também observamos no modelo animal. Temos uma região de placa basal, onde os vasos sanguíneos maternos, né, as artérias, vão adentrar através dessa região para alcançar aqui a região de troca propriamente dita, que é o conjunto das vilosidades. E então, essa placa basal é análoga a uma região dos roedores que é denominada de zona juncional, e essas vilosidades são análogas à região do labirinto em roedores. Então, essa região do labirinto é onde acontecem as trocas, assim como a região aqui do conjunto das vilosidades em humanos. Então, elas têm algumas semelhanças nessa funcionalidade e em sua estrutura. Dessa forma, então, a formação da placenta ela é fundamental para garantir, né, uma gestação saudável, né, e proteção e desenvolvimento do embrião. E devido a isso, quaisquer alterações que ocorram, né, durante a formação deste órgão vai acarretar ali no comprometimento do desenvolvimento fetal. E por esse motivo, durante a placentação, é extremamente importante que esses processos ocorram de maneira correta, né, professora Fernanda? E aí, para isso, a gente precisa de uma modulação, né? Bom, realmente esses processos eles são bastante complexos, né, Rinaldo? Acho que você pode ir para o próximo slide. E nós precisamos lembrar, então, que esses processos de migração, proliferação, todos eles são regulados por proteínas, por circuitos de mecanismos intracelulares, né, e qualquer desregulação nesse sentido pode realmente gerar um prejuízo aí nessa placentação, gerando uma placenta disfuncional. Mas nesse momento eu queria trazer para vocês o conceito de que essa regulação proteica, muitas vezes ela acontece através de modulações que dependem de adição de grupos químicos a essa proteína já formada, o que a gente chama de adição ou de modificações pós-traducionais, certo? Então, relembrando aqui, nós temos a formação
dessas proteínas, e após essa proteína, né, ser traduzida das regiões dos genes, da onde elas se codificam, produção de RNA mensageiro, né, elas são, então, formadas aqui em proteínas completas, nós temos, então, a adição de grupamentos químicos posteriormente à formação dessas proteínas. A adição desses grupamentos, então, ela vai acarretar, muitas vezes, que essa proteína se torne ativa ou, algumas vezes, que ela se torne inativa. Para a gente, isso é muito comum na ciência quando a gente fala dos processos de fosforilação, né? Então, a adição do grupo fosfato através de quinases, as remoções por fosfatases, que são sempre específicas para um tipo de proteína, são modelos muito conhecidos dessas modificações pós-traducionais que vão gerar ou não, né, a ativação dessas proteínas. Pode passar, Rinaldo. E essas modificações, então, elas sempre vão ter essa função de fazer a modulação dessa atividade proteica. Bom, aqui eu queria trazer para vocês, pode passar mais um, Rinaldo, uma das modificações que a gente tem trabalhado aí ao longo dos anos, um trabalho iniciado com a minha orientadora, a doutora Rita Toches, com o professor Clinton Webb, é a glicosilação. Então, a glicosilação, ela é uma dessas modificações pós-traducionais que acontece com a adição de pequenos grupamentos de açúcar. Hoje eu vou trazer para vocês a adição com grupamento específico, né, que é a glicosilação por N-acetilglucosamina, então é um resíduo glicano específico que a gente trabalha aqui. E essa glicosilação, né, o substrato para ela, pode vir principalmente aqui dessa via, que é a via da biossíntese das exosaminas, tá? Ou VBH. Então, ela pode acontecer em proteínas citoplasmáticas, em proteínas nucleares. Geralmente, quando a gente estuda na biologia celular, essa adição de glicose, ela geralmente acontece externamente à célula, né? Na membrana celular. Mas especificamente para esse tipo de glicosilação que a gente está falando, é um modelo de glicosilação que acontece internamente, né, no citoplasma ou núcleo das células. Essa glicosilação, o açúcar, né, o substrato, para que aconteça, principalmente advém do metabolismo glicolítico, na via glicolítica, onde cerca de 5% da glicose do nosso organismo é desviado da via glicolítica para a via da biossíntese das exosaminas. Mas não exclusivamente, nós temos outros nutrientes que também servem como substrato. Então, metabolismo de aminoácidos, de ácido graxo, de nucleotídeos, então todos eles já foram descritos em maior ou menor grau participar como doador de substâncias que vão servir do substrato para a formação da glicosilação. Então, para a glicosilação, nós temos, ao contrário da fosforilação, que é específica, uma enzima específica para cada proteína, aqui nós temos enzimas que trabalham adicionando ou removendo essa glicana, né, para todas as proteínas, então não é um tipo de enzima específico para cada proteína. E que vai participar aí de diversas funções de sinalização, resposta ao estresse, crescimento, funções de citoesqueleto, transcrição, entre outras. Bom, essa glicosilação, então, ela acontece principalmente em resíduos de serina, trionina e tirosina. É uma hidroxilação, né, que acontece, então, sempre aí nessa hidroxila. Em vermelho, a gente tem a representação, então, da glicana que a gente trabalha, que sempre, então, vai acontecer nessas hidroxilas. É importante a gente lembrar que nós temos, então, duas enzimas participando, a OGT e a OGA. A OGT, então, é quem faz a adição, né, dessa glicosilação nas proteínas, nesses resíduos, e a OGA, que vem fazendo a remoção hidrolítica desses resíduos aí nas proteínas. Então, para todas as proteínas,
são sempre essas duas enzimas, uma adicionando, uma removendo. O nosso primeiro trabalho com placenta e glicosilação, então a glicosilação já estava descrita para diversos sistemas, o nosso interesse foi olhar a glicosilação na placenta. Então, nós trabalhamos com esse modelo, pode passar, Rinaldo, onde nós temos 2 grupos de hiperglicemia. No primeiro grupo, uma hiperglicemia moderada, no segundo, uma hiperglicemia severa, e nós vimos que à medida com que a glicose aumentava, os níveis séricos de glicose aumentavam nesses modelos, ocorria também um aumento da deposição de glicosilação nas proteínas placentárias. Quando a gente avalia isso nas regiões que o Rinaldo explicou, a zona de labirinto, que é a zona de trocas, e na região da zona juncional, que é onde a gente tem uma região importante de reserva nutricional, por exemplo, na placenta, nós víamos um aumento muito grande, né, da glicosilação nas proteínas dessas regiões, no grupo onde a hiperglicemia era maior. Nós estudamos a placenta, mas a glicosilação num processo de desenvolvimento embrionário já estava sendo estudado há mais tempo. Existe a descrição dessa modificação regulando mais de 1000 proteínas no organismo, e especificamente aqui para esse desenvolvimento embrionário, essa glicosilação, ela acontece desde o momento da diferenciação, dessa divisão, né, do zigoto, aí até a formação do blastocisto, mas também no momento de implantação desse embrião em formação aí na camada uterina. Como o Rinaldo explicou, é bastante importante, né, essa interação entre células desse embrião com a parte uterina para o desenvolvimento placentário. Então, essa glicosilação, ela controla processos que são muito iniciais na gestação. Pode passar, Rinaldo. E o nosso grupo, né, trabalhou bastante com a glicosilação em modelos de hipertensão no passado, sempre com um enfoque mais para a vasculatura. E o nosso grupo, juntamente com outros grupos do mundo, Rinaldo pode passar, demonstrou que na hipertensão nós temos a glicosilação regulando diversas proteínas que estão relacionadas com função cardíaca, com função vascular, com função renal, com sistema renina-angiotensina. Então, existe uma ampla e diversa descrição da glicosilação regulando essa relação na hipertensão arterial. Entretanto, né, fica ainda a saber se durante a hipertensão arterial que acomete a gestação, se essa glicosilação também teria algum papel nesse desenvolvimento da patofisiologia. Pode passar, Rinaldo. Então, pode passar, a gente foi realmente estudar como a placenta é acometida pela glicosilação. Aqui, o único trabalho que a gente conseguiu encontrar relacionando glicosilação com hipertensão arterial, ele vem de um grupo aqui do Brasil, da professora Antoniali, da Unesp, e ela mostrou realmente que numa hipertensão durante a gestação, numa hipertensão crônica, existia uma diminuição da glicosilação de uma proteína em específico, que é a ENOS, e isso ocasionava, então, uma disfunção endotelial, mas aqui em artérias de condutância, né? Ela estudou a aorta, e a gente queria, então, investigar um pouquinho mais aspectos relacionados à reprodução, né, ao desenvolvimento. Pode passar, não. Então, nesse sentido, a gente começou a estudar um pouquinho a hipertensão arterial, porque ela é realmente um problema, né? Pode passar, Rinaldo, todos esses, porque ela comete aproximadamente 10% das gestações, esses distúrbios hipertensivos, que podem ser classificados como hipertensão crônica, como pré-eclâmpsia, superimposição de uma hipertensão crônica com pré-eclâmpsia, e
isso acomete, né, um grande problema, porque está relacionado muito à morte, né, do recém-nascido e também das mães, né, que são acometidas por essa desordem. Então, entra o Rinaldo, né, nessa proposta, Rinaldo, de estudar a glicosilação na placenta durante a hipertensão. Então, nós gostaríamos de investigar realmente se durante uma gestação hipertensiva, como seria o impacto dessa glicosilação na função placentária. E agora eu vou deixar o Rinaldo mostrar os resultados deles para vocês. Tá bom, prof, muito obrigado mais uma vez. Bom, então, vindo já ao longo desses anos, né, investigando essa modificação pós-traducional, que é extremamente importante e que em condições patológicas, né, já demonstrou ali ter, né, um envolvimento, por exemplo, no caso da hipertensão, e como nós havíamos estudado a importância dessa modificação pós-traducional no tecido placentário, mas no caso da hiperglicemia, nós então buscamos investigar o que acontece então no tecido placentário durante a hipertensão envolvendo essa modificação pós-traducional. Bom, o que a gente observou, né, a princípio, né, isso aqui já é caracterizado na literatura, mas nós também apresentamos aqui, nós fizemos um estudo envolvendo animais hipertensos, né, o modelo espontaneamente hipertenso, que é o SHR, e os animais Wistar, que são os normotensos. Nós dividimos esses animais em grupos de 14, 17 e 20 dias de prenhez para avaliar essa modificação pós-traducional ao longo, né, do período gestacional. E o que a gente observa é que os animais SHR, eles apresentam uma redução, um aumento, né, na verdade, de perdas pré-implantação, então tem um número maior de perdas pré-implantação, ao passo em que o peso fetal nesses animais é reduzido já desde os 14 dias de prenhez, né, nesses animais, a gente observa a redução do peso fetal. Interessantemente, esses animais apresentam ainda um aumento da porcentagem de fetos que são considerados pequenos para a idade gestacional, né, ao longo da gestação. Então, essa porcentagem vai aumentando. Interessantemente, aqui, próximo a termo, né, 100% desses animais mostraram ser pequenos para a idade gestacional. Junto a isso, a gente observou que a placenta desses animais, ela cresce, ela tende a aumentar durante a gestação, e aqui, próximo a termo, né, nos 20 dias, os animais SHR apresentaram um peso placentário bem maior do que os animais normotensos, né? E corroborando com isso, a gente observou que essa relação do peso fetal e do peso placentário, que é que a gente calcula aqui, onde a gente chama de eficiência placentária, que nada mais é um indicativo do funcionamento dessa placenta, onde a gente calcula o peso fetal dividido pelo peso placentário, a gente observa que os animais Wistar aqui, eles apresentam uma redução dessa eficiência placentária baseado na quantidade de gramas de placenta pela quantidade de gramas de feto desenvolvido. Então, tem uma eficiência placentária reduzida nesses animais, além disso. Bom, então a gente foi observar o que acontecia com essa modificação pós-traducional, que é o ogliconec, né, nesse tecido placentário. Então, para nossa surpresa, os animais, né, hipertensos demonstraram uma redução dessa modificação pós-traducional ogliconec no tecido placentário aqui em 14 dias e em 20 dias de prenhez. Junto a isso, a gente observou que, analisando ali as enzimas envolvidas na via, né, da glicosilação, com o ogliconec, a gente observou uma redução da enzima OGT ali em 14 dias de prenhez e também uma redução da enzima OGA aos 14 dias de prenhez nos animais hipertensos, como a gente consegue observar aqui, evidenciado nas barras pretas. Além disso, a gente observou uma alteração na morfologia desse tecido placentário. A gente observou que a zona juncional da placenta de animais hipertensos apresentou-se reduzida em todos os estágios gestacionais, né, estudados.
na região da zona juncional da placenta desses animais, sem alteração da área, né, dessa região do labirinto. Então, a gente consegue observar aqui uma diminuição aqui dessa região da zona juncional, né, onde a gente pode observar aqui onde eu estou circulando, a gente observa claramente uma redução dessa região aqui por parte dos animais hipertensos. Além disso, a gente também consegue observar algumas alterações morfológicas aqui a nível da região do labirinto, onde ocorrem ali as trocas maternas, né? A gente observa uma região bem mais compacta, né? A gente observa congestionamento vascular e espessamento ali dos vasos sanguíneos aqui nessa região. Bom, interessantemente, a gente observou aqui por imunistoquímica que essa redução de ogliconec que a gente observa nesse tecido placentário desses animais, ela acontece nessas duas regiões extremamente importantes da placenta que eu comentei com vocês mais cedo. Então, aqui a gente observa uma redução da marcação para o gliconec nessa região da zona juncional, que é uma região de produção de hormônio, uma região de reserva energética também, e nessa região do labirinto, onde acontecem as trocas, regiões essas que nós também observamos as alterações morfológicas e morfométricas. Bom, então, como a via, né, do gliconec depende ali do fluxo de glicose, a gente foi observar como que estava, então, essa disponibilidade de glicose no tecido placentário, nessa captação da glicose. E a gente pôde observar que os animais hipertensos apresentam uma redução da quantidade de células de glicogênio ali naquela região da zona juncional em todos os estágios, né, estudados aqui da gestação. Aqui, como a gente pode observar, essas células de glicogênio elas se agrupam em ilhotas na região da zona juncional e a gente observa que aqui nos animais hipertensos tem uma redução da quantidade dessas células, como quantificado aqui. Juntamente a isso, a gente ainda observou que há uma redução da expressão de GLUT1, que é o transportador de glicose, e GLUT1 é o principal transportador de glicose ali, responsável pelo transporte de glicose total ali no tecido placentário, e a gente observou que o mesmo encontra-se reduzido na placenta dos animais hipertensos, em todos os estágios gestacionais, né, aqui estudados. Bom, então, juntando esses dados observados, a gente apresentou aqui, então, que na hipertensão há uma redução placentária dos níveis de gliconec, ali em duas regiões extremamente importantes do tecido placentário, onde contém células de produção de hormônios e de reserva energética, juntamente ali nas células de troca, né, dessa placenta, com uma morfometria alterada, indicando um possível desarranjo estrutural, né, como a gente observou, que pode estar, então, explicando essa disfunção placentária observada. Além disso, a gente pode constatar também que o gliconec aqui, nesse estado de hipertensão, ele está servindo ali como um sensor do estado nutricional da placenta e um biomarcador de estresse celular, que pode, então, estar relacionado com essa disfunção placentária e o crescimento fetal prejudicado que a gente observou. Bom, Rinaldo, acho que é bastante intrigante, né? Um modelo de hipertensão onde a gente tem algum tipo de restrição de nutrientes chegando nessa placenta, e agora eu queria trazer algumas perspectivas, né, na relação Doha disso que a gente trouxe para vocês. Pode passar, por favor? Então, nós vemos aqui que durante essa hipertensão, nós temos um problema nesse metabolismo de glicose no aporte placentário. E isso está favorecendo proteínas menos glicosiladas nessas placentas oriundas das mães hipertensas. E um aspecto importante será que essa diminuição da glicosilação, ela poderia, então, ser relacionada como um estresse nutricional, né, nessa placenta? Pode passar, Rinaldo. Lembrando que várias condições crônicas, elas estão relacionadas a um estresse nutricional. Algumas vezes porque nós temos um problema, por exemplo, na captação da glicose, como acontece aqui na hipertensão, mas em alguns casos porque a gente tem realmente um excesso
de glicose, como é no caso do diabetes gestacional, ou numa gestação onde acontece no indivíduo, numa mãe obesa, talvez um excesso do metabolismo de ácido graxo e assim por diante. Então, essa importância de se estudar o estresse nutricional nessas doenças crônicas é bastante grande e valioso. Nesse sentido, a gente sabe que a OGT ela é relatada como um sensor placentário de estresse, e uma coisa importante, talvez no futuro, seja a gente dar uma maior atenção, né, para a expressão e para a função dessa proteína enquanto geradora de glicosilação no tecido placentário. Bom, dessas condições anteriores que eu falei, crônicas, a única que gera no nascimento uma restrição de crescimento é a hipertensão. Então, em geral, filhos de mães diabéticas nascem com macrosomia, né? Filhos de mães obesas também nascem com macrosomia. Então, quando a gente pensa na hipertensão, ela gera realmente, como vocês viram no dado do Rinaldo, 100% nos nossos animais, de animais pequenos para a idade gestacional. E em humanos, isso também acontece, né? Nós temos a restrição de crescimento. Então, a nossa proposta é, será que se a gente observar as placentas dessas crianças, né, os níveis placentários de OGT e de glicosilação, nós poderíamos ter alguma relação de um ambiente de estresse materno intrauterino, né? Isso geraria novas perguntas que a gente tem interesse em pesquisar. Pode passar, Rinaldo. Que eu vou falar adiante, mas já dizer, né, que esse estresse intrauterino, vocês melhor do que eu podem dizer aí, que em diversos modelos animais, né, esses estresses, eles vão gerar modelos que na vida adulta vão ter problemas relacionados a doenças como hipertensão, diabetes, né? Rinaldo, pode passar o próximo. E que já foi alvo aqui de vários seminários, né? Então, por exemplo, a disfunção endotelial, problemas relacionados aí a parte de gestação, né? Então, diversos trabalhos aqui já foram expostos relacionando esse problema nutricional durante a gestação e a vida futura. Então, nós temos algumas perguntas, né, para responder. Pode ir colocando todas elas, Rinaldo? Então, algumas delas. Será que essa expressão de OGT em placentas humanas, ela pode ser utilizada como um preditor de estresse materno? Será que essa criança, ela veio de uma gestação com algum tipo de estresse nutricional? O que nos dirão estudos no futuro, né, do acompanhamento desses sujeitos oriundos de gestações onde a expressão de OGT placentária indicou um estresse materno? É possível encontrar uma janela de intervenção no desenvolvimento desses indivíduos para induzir uma plasticidade que previna essas doenças na vida adulta, né? Onde a gente identificar o OGT alterado? Uma desnutrição ou uma hipernutrição durante a gestação geraria um estresse materno semelhante, com consequências semelhantes, né? E poderiam ser aferidos por esse estresse via expressão de OGT? E ainda se é possível intervir na vida intrauterina, no futuro, na vida intrauterina, para amenizar efeitos no estresse materno, né? Então, acho que são perguntas que cabem a gente responder com foco mais no DORAD, né? E nessa glicosilação como um marcador de estresse. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, primeiramente, ao Rinaldo, viu? Que realmente fez a maior parte do trabalho, juntamente com a Rayane, que é doutoranda da UFG, a Vanessa, que é pós-doutoranda, o professor Vitor aqui da UFMT, o professor Sebastião San Martín do Chile, que também colaborou, e dizer que realmente é uma área que cabe à pesquisa de muitas pessoas, né? A colaboração de todo mundo, para a gente realmente avançar aí no conhecimento da regulação da glicosilação, viu, gente? Obrigada.
Perfeito, Fernanda e Rinaldo, muito obrigada. Palestra muito interessante, resultados bonitos. Obrigada por terem compartilhado com a gente. Então, agora a gente tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat do professor Egberto e depois o professor Paulo está com a mão levantada. Posso parar de compartilhar ou é melhor deixar? Pode parar, Rinaldo, pode sim. Tá bom. Então, olha, o professor Egberto disse muito interessante. Ô, Egberto, você quer perguntar? Você está sem som? Sempre me atrapalha aqui. Ó, parabéns aí a Fernanda, ao Rinaldo. Muito bacana o estudo, gente. E atrair vocês, né, para o campo nosso do Douglas, porque eu acho que vocês ainda não estavam totalmente integrados, né, aqui ao grupo, e o trabalho que vocês estão fazendo realmente atende ao nosso campo, né, Graziela? Está dentro disso, e é fantástico esse negócio, Fernando, que você colocou aí, de que o OGT pode servir de um marcador, né, para vários tipos de fatores de imprint durante a gestação, né? Então, isso é muito bacana. Aí eu gostei muito dessa relação possível entre hipertensão materna e programação para diabetes, viu? Porque você mostrou aí claramente que é uma alteração de transporte de glicose, né? O GLUT1 está alterado, né? Vocês mostraram alteração do glicogênio. Então, será? Vocês podem estudar isso, ou se alguém estudou, não sei, a relação que existe entre hipertensão arterial materna e desenvolvimento, maior risco de diabetes durante o desenvolvimento da prole. Você sabe alguma coisa, você ou o Rinaldo? Oi, professor. Bom, Rinaldo, se você quiser ir complementando, viu? Fica à vontade. Obrigada pela gentileza nas palavras. E realmente, eu acho que é uma área muito inexplorada, né? Essa questão de utilizar o OGT como um marcador, a gente pode realmente avançar. A gente nunca fez um estudo de follow-up desses animais, né? Nunca permitimos que eles nascessem para seguir esse metabolismo glicêmico deles. Mas o que a gente tem planejado para o futuro bem próximo é estudar a parte neuronal desses animais. Então, nós temos um grupo da Universidade de Biobío do Chile, nós fazemos parte de uma organização que chama-se Rivatrem, que a gente estuda alterações relacionadas a problemas durante a gestação e como acometem a parte vascular da mãe e do feto e da prole. Então, o nosso próximo passo é estudar essa parte neuronal. Não tem nada previsto para a gente estudar, por exemplo, como estaria o metabolismo glicêmico desses animais. Mas estamos abertos aí a colaborações na tentativa aí de elucidar se seria realmente um problema na vida futura dessa prole. O que a gente sabe, professor, de forma bastante interessante, é que existe um dimorfismo sexual relacionado a como o OGT é expresso na placenta. Então, parece que as fêmeas, né, Rinaldo, são de alguma forma protegidas desse aumento de expressão de OGT, e isso protege de alguma forma essas fêmeas na vida adulta. Então, tem alguma coisa nesse sentido, mas ainda muito vago. Realmente é um campo que tem muitas perguntas ainda, né? E isso é realmente interessante. Esse dimorfismo sexual é uma das coisas que eu tenho muito interesse também em avaliar, porque existe, né, já alguma correlação e eu acho que é bem interessante de a gente avaliar. Mas muito obrigado mais uma vez pelos comentários, professor. Vou só complementar uma coisa. Isso. Esses animais SHR, eles são resistentes à insulina. Eles têm resistência à insulina. E em alguns laboratórios aparece hiperglicemia, em outros não.
Então, acho que é uma coisa bem interessante mesmo, bem interessante, nessa relação. E talvez tenha até a ver com isso, né, Grazi? É. O que durante o desenvolvimento, a gestação, por que alguns modelos apresentam, outros não? Será que tem a ver com o tipo de nutrição que eles vão receber depois do parto, né? Então, tem muita coisa realmente que eu acho que a gente pode responder estudando, voltando, dando um passo atrás, né, nesse período pré-gestacional. Sem dúvida. Paulo? Seu microfone, Paulo. Obrigado aí pela aula, né, que vocês deram aí. Legal a beça, sempre entrando num novo campo, né, com muita coisa. Mas me parece que o modelo usado aí dos ratos, né, espontaneamente hipertensos, se envolve uma marca genética já. Então a gente já espera isso daí. Mas se vocês mostrarem essa relação, vai ser muito legal. Eu não entendi se vocês, aquele dado que o Rinaldo mostrou, é um dado da quantidade de glicosilações numa determinada proteína, em algumas proteínas, ou se é a expressão proteica da transferase, né, que faz a O-glicosilação. Né? Porque eu queria entender o que foi mostrado. Bom, o Rinaldo pode até, se precisar, colocar novamente, mas quando a gente, não. Quando a gente coloca a parte... Bom, primeiro, obrigada, né, professor Paulo, por trazerem conhecê-lo. Quando ele projeta a parte das fotografias das lâminas, então é uma marcação específica para a glicosilação que acontece em proteínas globais, né? Então não está especificado um tipo de proteína. Então é a quantidade de glicosilação. Tá Agora, bom. outro fator que o senhor, fazendo essa pergunta, nos faz pensar é o de olhar para proteínas específicas, né? Como a professora Antoniali mostrou, ENO sendo menos glicosilada, né, nos modelos de SHR, vai ser muito interessante a gente pegar algumas proteínas que são chaves, né, nesse processo de placentação e investigar como acontece essa glicosilação dessas proteínas. E de forma interessante, tudo que a gente tinha antes, que a gente trabalhava na hipertensão arterial, quando a gente ia para o modelo SHR, que é um modelo espontaneamente hipertenso, né, geneticamente predisposto, a gente não via aumento da glicosilação periférica. Então, isso foi o que mais intrigou a gente. E pelo contrário, era muito similar ao controle normotenso. E quando a gente foi olhar especificamente para a placenta, a gente viu essa diferença de redução. Quando a gente olha outros modelos que dependem de endotelina, que são sal-sensíveis, o que acontece é um aumento da glicosilação. Então, no começo a gente até se frustrou, né, Rinaldo? Porque a gente fazia as revelações e, não, mas está reduzido na hipertensão, está reduzido na hipertensão na placenta, sendo que a literatura toda mostra aumento perifericamente. Então, acho que para cada modelo a gente vai ter talvez um perfil diferente, e agora a gente está dando um passo à frente, que é estudar em humanos. A gente já tem a coleta de toda a placenta, né, Rinaldo, e está fazendo essa parte de estudo em humanos agora. Eu acho, professora e professor, que, concordando com o professor Egberto, né, vocês estão dentro, querendo ou não, incestaram vocês. Agora, é preciso sair um pouco desse modelo, quer dizer, né? E lembrar que, principalmente, o professor David Barker, ele trabalhava com o dor especificamente uterino, né? A gente, quer dizer, isso tudo começou a ter uma dimensão maior nos anos 90. Ele mostrou, né, o baixo peso de britânicas que, por algum motivo, tiveram estresse, e as crianças ou morriam, né, ou quando ficavam adultos também morria, ou se não morriam, tinham eventos assim, doenças cardiovasculares.
Então, é interessante trabalhar com esse estresse nutricional para, como você colocou muito bem, se é um marcador, a gente pode pegar esses bebês, acompanhar, quer dizer, com uma questão de saúde pública, fazer as intervenções até a adolescência. Então, vai ser muito bacana se você mostrar essa relação em vários modelos para a gente ter isso muito claro e muito seguro. Agora, para terminar, eu gostei muito dessa solução, porque você trabalha no Mato Grosso, mas, ao mesmo tempo, você orienta lá em Goiás. O Rinaldo trabalha no teu laboratório em Mato Grosso, com a bolsa da Universidade Federal de Goiás? Bom, Não, nós se eu não estamos quiser, não até precisa com... falar, tá? Não, o nosso coordenador está até aqui, estava pelo menos presente, né, Carlos? Professor Paulo, nós temos um programa aqui na nossa cidade, nós não estamos em Cuiabá. Nossa cidade, ela Sim. fica bem fronteiriça aqui com o estado de Goiás. E o nosso programa em imunologia, a gente atua num nível de mestre. O Rinaldo, ele é meu aluno desde a iniciação científica. Então, ele fez iniciação com a gente, ele fez o mestrado. Quando foi para o doutorado, eu falei, Rinaldo, vai achar outro professor, Rinaldo, porque o que eu tinha para te acrescentar já foi. Mas eu não sei, eles gostam, sabe, de ficar no laboratório e não quiseram alçar voos. E aí, a Universidade de Goiás, ela, de forma bem boazinha comigo, me recebeu como colaborador. Hoje eu sou permanente na Universidade de Goiás, e ele faz a parte de créditos, toda a parte acadêmica em Goiânia, e ele volta nas férias dele para trabalhar aqui em Barra do Garças. E às vezes ele leva coisas para fazer colaborações em Goiânia, né, Rinaldo? Acho que ele pode até contar melhor aí como que é a vida de cigano dele. Não, é assim, a professora Fernanda, juntamente com o professor Vitor e a professora Paula, né, que são os 3 professores, pesquisadores aqui do nosso laboratório, eles proporcionam para a gente um ambiente tão acolhedor que fica difícil ir embora mesmo, mas eu fico, meu programa é o lá de Goiânia mesmo, eu cumpri os créditos lá e fico, né, desenvolvendo a minha pesquisa aqui. Mas a gente também acaba se envolvendo com a pesquisa de lá, né, a gente tem parceria também com o professor Manuel e a professora Fernanda Alcântara, onde a gente leva material, fizemos uns experimentos lá, então é uma troca muito boa, na verdade, entre os 2 programas. Ok, um baião de 2, legal. Eu acho que isso tem que ser incentivado. Talvez a gente logo tenha uns programas de pós-graduação plásticos e flexíveis no Brasil inteiro. Vamos ver se a ideia, nós vamos, assim, no futuro bem próximo, poder discutir a viabilidade, porque é legal, porque tem certos lugares que não tem condição ainda de desenvolver, né? Mas a colaboração é um negócio muito bacana. Obrigado, viu, gente? Parabéns, meu irmão. Prazer, professor. Os programas agradecemos, professor. Os programas multicêntricos funcionam assim, né? A gente tem um multicêntrico aqui bem bacana também. O Rodrigo, por favor. Eu me senti, bom, apesar de ter perguntas, né, me senti aí motivado a fazer um comentário aí diante dessa questão, desse questionamento do professor Paulo, né? Até porque eu acho que o professor Carlos Castro já saiu. Eu não sou coordenador do programa de pós-graduação aqui, mas sou membro, né, assim como a professora Fernanda, e queria dizer que o programa não faz isso de bonzinho, não, Fernanda. Faz isso porque nós temos uma excelente pesquisadora com excelentes alunos, né, que tem muito a contribuir com o nosso programa, mesmo não sendo de uma instituição do nosso estado, né? Apesar de estarmos relativamente próximos, acho que a distância de Goiânia a Barra do Garças é menor do que a distância de Barra do Garças a Cuiabá, né? Então, para a gente é uma honra, inclusive o Rinaldo, assim como outros alunos da Fernanda,
fizeram minha disciplina, né, e eu gostaria de dizer que são excelentes, excepcionais alunos. Então, a Fernanda está de parabéns na formação desses meninos, né, e creio, tenho certeza absoluta que o nosso programa fica muito feliz de tê-los aqui conosco, principalmente quando a gente vê resultados tão interessantes, né? E relacionado ao DORAD, então gostaria de dizer que o DORAD conta muito com a contribuição de vocês, né, na qualidade aí, juntamente com a Grazi e o professor Egberto. Hoje a nossa presidente não está aqui, mas o vice, a secretária e o tesoureiro estão. Gostaria de dizer que a gente quer contar mais ainda com os trabalhos de vocês, né, se tomando aí nos nossos eventos e nas nossas palestras, webinários e tudo mais. E nas publicações, inclusive, quero ressaltar que a nossa revista, né, eu falo nossa, não é minha, não é de nós aqui, mas fazemos parte do contexto, aumentou o fator de impacto, né, significativamente, passando aí agora a barreira de 3, e a gente está muito feliz, né? Mas a minha pergunta é, a gente, assim como o professor Paulo citou, né, no DORAD a gente tem alguns estudos, principalmente em relação a dietas restritivas, né, low protein ou restringindo a quantidade calórica. Eu sei que vocês trabalharam especificamente com um modelo que tem hipertensão arterial. E a minha pergunta seria mais, pensando nesse tipo de dieta, se vocês já viram alguma coisa em relação à placenta, porque são modelos que classicamente apresentam várias alterações cardiometabólicas, né? Então, a minha pergunta é essa, se vocês já viram alguma coisa nesse sentido, pensando na placenta. Eu sei que tem algumas alterações relacionadas a receptores de corticosterona, né? Isso tem um papel importante, mas eu queria saber mais voltado para a questão da glicosilação, se tem alguma alteração e se isso compromete, ou se tem uma relação, melhor dizendo, com o que a gente vê de resultado nesses modelos. Essa é uma pergunta. E a outra eu já tinha mandado no chat, se vocês acham que esses animais de vocês podem ter algum comprometimento em relação ao neurodesenvolvimento, né? E se vocês pretendem investigar isso daí futuramente. Bom, professor Rodrigo, obrigada pela defesa, mas realmente é um prazer estar com o programa lá de Goiânia, porque aqui no Mato Grosso a gente não tem programa de fisiologia e farmaco, então eu me sinto muito acolhida lá por vocês. E com relação às suas perguntas aqui, desses outros, vou começar pela do chat, tá? Com relação ao sistema do sistema nervoso central, sim, existem relações de alterações. Esse nosso parceiro do Chile, ele mostrou que em alguns modelos de hipertensão durante a gestação, existem, por exemplo, distúrbios, inclusive, do fluxo sanguíneo cerebral. Então, ele tem um equipamento de Doppler que ele consegue aferir esse fluxo sanguíneo cerebral em ratinhos recém-nascidos, né? E ele consegue determinar uma diferença importante aí nessa formação, por exemplo, de vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Se isso vai persistir até a vida adulta, ou se isso vai ser capaz de sofrer um processo aí de neuroplasticidade, a gente ainda está no processo de fazer as respostas, né? Ele também observa, em alguns estudos comportamentais, que existe, sim, alguns comprometimentos. Mas, como o professor Paulo falou, a gente tem buscado um modelo um pouquinho diferente. O que a gente pretende trabalhar é um modelo de All-Name, que vai ser infundido em determinado período da gestação, porque ele vai ser mais próximo ao que acontece fisiopatologicamente a uma hipertensão por pré-eclâmpsia, né? Que não é um início da gestação já numa condição de hipertensão arterial. Então, também tem um problema que a pré-eclâmpsia ela pode ser de início cedo ou tardio,
e isso também está muito relacionado com os comprometimentos da prole. Então, se essa pré-eclâmpsia, desculpa, ela começa muito antes, o outcome desses fetos é muito pior. Desculpe. Com relação à desnutrição, né, causada por restrição de outros macronutrientes, eu não acompanho, preciso dizer que eu não tenho acompanhado muito, e isso é ignorância minha, viu, professor? Porque eu gostaria de estudar muito mais sobre Doha, prometo tentar acompanhar mais, tem sido muito difícil acompanhar essa parte da literatura, mas eu acho que ela é muito promissora, então eu acho que vai me trazer um crescimento pessoal e como cientista muito grande. O que eu posso te dizer dos nossos experimentos em laboratório é que a gente tem um resultado de um modelo com high fat, onde high fat induz glicosilação na vasculatura cerebral, inclusive. Esse trabalho é em cerebral. Então, acho que a gente tem campo aí para estudar. Rinaldo, não sei se você quer complementar. Não, prof, acho que você já falou tudo mesmo. A hora que eu vi o professor Rodrigo, já imaginei que ele ia fazer umas perguntas mais nesse sentido, já sempre fico lembrando da disciplina dele. E realmente são perguntas assim e sugestões realmente interessantes, mas tem um campo muito grande ainda para trabalhar e só começando, né, na verdade. Agora, proteico a gente não tem nada no grupo, nem na periferia, nem... Aí eu não consigo te falar nada nesse momento. A gente vai desenvolver um novo projeto aqui. Desculpa, Gra, estou dando uma... Nem perguntei se algum aluno tinha alguma pergunta, né? Mas vai ser bem rapidão. A gente está desenvolvendo um projeto aqui e depois eu quero conversar melhor com você, Fernanda. De repente a gente pode... com gestação, né? De repente a gente pode pensar nessa questão aí da placenta. Eu acho que seria muito legal. E a gente vai atuar mais nessa questão de neurodesenvolvimento, tá bom? Super legal, Rodrigo. E assim, gente, quem tiver placenta é super fácil de salvar. Lembra de mim, eu sou a doida da placenta, gente. Eu saio aqui nos laboratórios da UFMT, não joga a placenta fora, gente, preciso. Então, é realmente um órgão que não é tão estudado, e eu acho que ele tem, como o professor falou, um imprinting muito importante, né? Vale a pena a gente olhar para esse órgão. E como a gente vai fazer cesariana, né, para ver essa questão de fetos viáveis e tal, então vai ser bem legal a gente conversar depois. Né? Ótimo. Fernanda, você acha que dá tempo para mais uma pergunta ou podemos encerrar? Sim. A pergunta que tem aqui no chat é da Ariana Musa, e ela pergunta se vocês já iniciaram o projeto em humanos. Bom, o Rinaldo, gente, durante a pandemia, o Rinaldo se virou em não sei quantas pessoas, né, Rinaldo, juntamente com a Marta, eu sou co-orientadora da tese de doutorado dela, e ela exatamente vai olhar para as placentas de mães hipertensas, de mães que tiveram obesidade ou diabetes gestacional. Então, essas placentas elas já estão todas coletadas, a gente está numa fase de avaliação dos dados, alguns experimentos, inclusive, já foram finalizados, mas eu não consigo compartilhar com vocês nesse momento, porque a parte estatística de humanos ela é muito mais delicada, a gente precisa levar em consideração vários aspectos, né, Rinaldo, que às vezes essa relação de aumento, diminuição de glicosilação não tem nem a ver com essa condição que a gente está imputando à mãe, né? Então, eu espero trazer para vocês numa próxima ocasião algo mais completo também com os humanos, tá, Ariana? Desculpa te desapontar. Só para complementar, eu acho que é uma pesquisa que eu acho que tem bastante promissora, e nós temos, então, placentas, inclusive cordões umbilicais, né, amostras de cordões também que nós coletamos,
E fizemos ainda também, durante esse período, uma técnica que é in vitro, que é de explantes de placentas, e aí a gente fizemos esses explantes, né, e tratamos esses explantes com uma ferramenta farmacológica que aumenta os níveis globais de gliconec. Então, a gente ainda quer ver no tecido placentário essa modulação, e aí eu me recordo da pergunta do professor Paulo, né, de proteínas específicas. Então, a gente vai ver se esse aumento desse gliconec in vitro, ali, direto no tecido placentário, pode ali ser capaz de modular, né, proteínas ali que vão ser importantes ali na placenta. Então, a gente tem esse projeto que está em andamento. Ótimo, gente. A linha de pesquisa de vocês é incrível. A Fer estava preocupada com o DORAD. Eu falei, não se preocupe, Fer, que tem tudo a ver com o DORAD, né? Então, como eu te disse, sei estabelecer várias colaborações aqui. E tomara que elas te tragam vários frutos, bons frutos, tá? Para vocês dois. Grazi, olha, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu quero ter esse crescimento pessoal acompanhando o trabalho de vocês.